Amém. Quantas se comprometeram de trazer mais uma mulher? Você vai ter mais uma oportunidade semana que vem. Convide alguém. Se esse culto tem sido bênção na sua vida, convide mais alguém para estar aqui. Convide uma mulher. Glória a Deus. Um culto todo rosa, né? Só mulheres. E para aprender sobre mulheres da Bíblia, isso é muito legal. Aprender um culto totalmente feminino, voltado para você aprender a sua identidade. Isso é muito de Deus. Então você não pode ficar de fora de jeito nenhum. E você também precisa compartilhar, dividir isso com outras pessoas. E nós hoje estamos estudando a terceira mulher que nós escolhemos. Nós estamos seguindo o livro de Max Lucado. Ali ele tem um livro sobre 10 mulheres da Bíblia. Então a terceira mulher é Abigail. Nós vamos falar sobre essa mulher, a bela entre as feras. É uma mulher muito sábia, uma mulher que fez muita diferença. E vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 25, vai falar sobre essa mulher de Deus. Amém? E eu até coloquei ali, né, algumas qualidades dessa mulher maravilhosa, chamada Abigail. 1 Samuel 25. Que nosso tempo é bem curto. Vamos lá. Diz assim, versículo 2: Havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o seu nome deste homem. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ela era da casa de Caleb, ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Pai seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria aos homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e tendo chegado lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque o mal já está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar.
E nós podemos ver nessa história que a Abigail, essa mulher sábia, ela apazigua aquela briga. Nós podemos observar o que está acontecendo aqui. A história começa falando de um homem todo poderoso chamado Nabal, um ricaço lá do Carmelo, um homem cheio de posses, porém o tanto que ele tinha de dinheiro, ele também tinha de arrogância, né? Um homem cheio de posse, um homem poderoso, mas que tinha uma mulher maravilhosa, um verdadeiro tesouro dentro de casa, né? E então aquele homem insensato e mau, Davi se sente no direito de receber um favor desse ricaço, porque Davi, desde a morte de Samuel, Davi era um fugitivo, ele fugia por conta de Saul, que queria o matar. Então ele, juntamente com os seus homens, ficavam escondidos nas montanhas, porque poderia ser morto a qualquer hora por Saul. E então Davi estava ali numa das montanhas de Nabal, uma das terras de Nabal, e ele aproveitou ali para poder também proteger, estava servindo, porque vamos dizer, Davi e os seus companheiros é como se fosse, vamos dizer, os milicianos, né? Estava protegendo, guardando aquele lugar, vamos dizer assim, mais ou menos, dando um exemplo. Então ele estava ali, vamos dizer, fazendo bem, guardando as ovelhas, guardando as coisas, prestando um certo serviço, porque eles eram os homens meio que fora da lei, porque Davi estava fugitivo, mas eles estavam ali para fazer o bem, porque Davi estava fugitivo porque Saul queria matar. Então ele precisava estar se escondendo, estar foragido. Mas Deus tinha uma promessa sobre Davi. Deus tinha uma promessa porque ele já havia sido ungido. Mas todas as promessas, elas passam por um processo, passa pelo teste de um tempo. E Davi estava nesse processo. Quantos estão no processo? Enquanto estamos no processo, muita coisa acontece, não é verdade? Somos perseguidos, somos rejeitados, somos muitas vezes maltratados, as pessoas não nos reconhecem, as pessoas muitas vezes não ligam. Por quê? Porque estamos no processo, né? Estamos passando por aquele momento onde Deus está nos podando, onde Deus está nos moldando. Então era mais ou menos esse momento que Davi estava. Ele ainda não era o rei Davi, mas ele tinha uma promessa na vida dele. E eu quero declarar que Deus também tem uma promessa na sua vida, na sua casa, na sua família. Você está passando por esse momento aí de transformação. Vai chegar a tua hora também. Deus tem um momento de exaltação para todos nós. Ele tem um momento para aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Então Davi estava naquele momento de processo, em caverna. E ali nesse momento que a gente encontra as pessoas para pisar a gente, né? Se o negócio está ruim, o negócio fica mais difícil ainda, porque sempre aparece um Nabal por aí. E o que aconteceu? Davi naquele momento se sentiu no direito de receber um favor de Nabal, porque afinal de contas ele estava ali prestando um certo serviço para Nabal. Ele também estava ajudando a proteger ali os seus trabalhadores. Então no momento Davi estava precisando de um favorzinho, soube que Nabal estava tosquiando, vamos dizer, dando uma festa, uma churrascada lá, né? Esbanjando das ovelhas ali, fazendo uma churrascada. Davi, poxa, estou dando uma festa lá, eu também tenho direito de participar desse banquete. A gente está aqui passando uma pindaíba só, tenho direito de participar. Davi foi lá e mandou os moços dele, vai lá, fala com Nabal, para ele poder dar alguma coisa para a gente também aqui, servir a gente. Davi não esperava que fosse ser rejeitado ou afrontado por Nabal, porque até então Davi já estava começando a ter o respeito por onde ele passava, porque Davi já tinha matado Golias. A fama de Davi já estava percorrendo por alguns lugares, mas naquele momento o que aconteceu? Davi foi afrontado por aquele homem chamado Nabal. Quando Nabal soube que aquele homem, aqueles,
estavam ali tudo passando necessidade e vieram querer se aproveitar daquilo que era dele. Quem sou eu? Vou dividir meu pão? Não vou dividir nada não. E Nabal fez uma grande afronta para os moços de Davi, de maneira que Davi ficou irado com aquela rejeição, irado com aquele pedido sendo negado. Davi, é mesmo? Né? Davi estava com sangue à flor da pele, um homem com fome, como é que não fica, né? Então ali aqueles homens, né, passando aquela dificuldade, eles falaram, tudo bem, pode deixar que ele vai ter o troco dele. Pode deixar que eu vou voltar e não vai sobrar nada na casa dele, porque nós vamos destruir tudo, nós vamos fazer uma matança nesse lugar. Davi ficou irado juntamente com os seus homens. Aquela mulher que estava no meio de toda aquela história, aquela doce Abigail, aquela mulher que não tinha nada a ver com a briga, né, com aquele problema que estava acontecendo. E eu quero dizer para você, muitas vezes você também vai estar no meio de situações que você não tem nada a ver, que talvez não era nem para você estar, mas você está com um propósito. Porque eu quero declarar que você vai ser aquela que vai ser a pacificadora, vai ser aquela que vai trazer a paz, que vai sempre trazer uma palavra de sabedoria, né? Porque tem mulher que é assim, você vem quente, eu estou fervendo. Você não é assim não, né? Em nome de Jesus. Você é aquela que está vendo que a guerra está se armando, o caldo está entornando, e você chega para trazer harmonia, não é assim que você é? Nome de Jesus. Receba essa unção de Abigail. Eu quero declarar que você vai receber, e nós vamos aprender com essa princesa Abigail. Eu coloquei aqui algumas fotos, vem mostrando algumas coisas aqui. O nome Abigail significa alegria do Pai. Eu quero dizer para você, mulher, nesta noite, você é a alegria do Pai Celestial. Fala para sua irmã linda e maravilhosa, você é a alegria do Pai Celestial. Olha, você é a alegria de Deus. Deus se alegra com você. Não é assim quando um pai tem uma filha? Gente, eu era a alegria do meu pai terreno. Meu pai, quando eu chegava, meu pai abria aquele sorriso. Filha mais nova, pequenininha, né? A caçulinha, não era caçula, mas era como se fosse a caçula, porque tem a minha irmã mais nova, mas eu era sempre a filhinha do papai, a mais novinha. Então, eu chegava, meu pai era brabão, aquele Paraíba brabo, mas quando eu chegava, ele abria aquele sorriso, eu conseguia amansar aquela fera. Então, ou seja, você é a alegria do Pai Celestial. Sabe por quê? Porque você é uma filha obediente. Você é uma filha que se submete à vontade de Deus. E eu quero profetizar que você vai trazer muita alegria para o Senhor. Muitos frutos. E frutos que permaneçam. Sabe? Seu marido vai falar assim, vai para aquele culto em nome de Jesus. Aquele culto está abençoado. Poxa, me ajudem, né? Seu marido não vai brigar porque você está às sextas-feiras aqui. Ele vai ficar super feliz, né? Seu pai, sua mãe, você que não é casada. Mas vai falar, olha, vai naquele culto mesmo, porque esse culto está te fazendo muito bem. Você volta com um sorriso, você está mudando seus comportamentos, suas atitudes. Você vai ser a alegria do Pai Celestial. Então, Abigail significa isso, sabe? Então, vamos ver outras qualidades. Ela é uma mediadora, pacificadora, inteligente, inteligente, hein? Inteligente. Você é corajosa. Quero profetizar. Abigail significa, eu quero declarar que nesta noite, o Senhor está liberando tudo isso sobre a sua vida. Corajosa, formosa, você é linda. Olha para sua irmã linda aí, você é linda. Diga para ela, você é linda. Talvez ela não ouviu isso hoje ainda. Você é linda. A cara do Pai Celestial. Então, você é formosa, diplomática, estratégica, cheia de graça. Gente, o Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro e Ele nos ensina tudo isso. Talvez você fale, pastor, eu não tenho essas qualidades aí não. Mas o Espírito Santo, sabe, Ele pode te moldar.
Ele pode cada dia mais te aperfeiçoar, porque nós somos aperfeiçoados no Pai. Porque a palavra de Deus fala que à medida que nós olhamos para Ele, sabe, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. À medida que estamos com a glória de Deus, vamos sendo transformados de glória em glória. Então, Abigail é a alegria do Pai. Ela estava no meio das feras, né? Davi irado, querendo sangue, né? Estava com sangue nos olhos. Nabal insensato, um grossão, nem percebendo nada. O problema que ele causou um problemão justamente com quem? Com Davi, com aquele e com seus companheiros, com o seu exército, né? Ali os homens tudo com fome. Um homem com fome, gente, pelo amor de Deus, né? O homem com fome, ele muda o humor dele, não é verdade? É verdade ou mentira, gente? Ó, é verdade, né? Então, essa mulher, né? Essa mulher, ela percebendo toda aquela situação, todo aquele mal entendido que aconteceu, aquela mulher imediatamente, ó, ela pesca tudo, e ela não coloca mais lenha na fogueira não, sabe? Tem mulher que tá vendo o circo pegar fogo, ó, coloca mais lenha ainda, né? Fala mais ainda. Ah, é verdade, que ele falou mesmo. Aí o problema estava desse jeito, se torna dessa forma. Não é você não, em nome de Jesus. Você é igual a Abigail. Você é mediadora, tá? Você é a alegria do Pai, pacificadora, sabe? Nós precisamos aprender com a Abigail. A Abigail, no meio daquilo tudo ali, ela poderia pensar assim: epa, esse problema não é meu, ó, tô pulando fora. Antes que o circo pegue fogo, ó, tô indo embora daqui. Mas quando ela ouviu o seu servo falar da situação que estava se instalando sobre a casa e sobre a família, ela imediatamente tomou uma atitude, imediatamente ela fez alguma coisa. Ela: não posso deixar que isso fique dessa forma. Imediatamente, o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que ela prepara tudo. Ela vai preparar comidas, porque Davi foi lá atrás de comida e foi negado o que para ele? Comida. Então ela: epa, peraí, eu vou me apressar e vou dar mais do que ele merece. E foi lá e preparou um banquete e mandou à frente para poder encontrar, para entregar para Davi, para os seus moços, porque ela sabia que se ele chegasse ali, ele ia vir em guerra. Ele estava irado, e ela manda tudo ir à frente, prepara aquele banquete. Gente, manda comida para esse homem, manda tudo que for necessário. E ela não falou nada com seu esposo, porque se ela tivesse falado com ele, ele ia falar nada disso, né? Mas ela foi lá com sabedoria, ela agiu, ela tomou aquela atitude. E lá em 1 Samuel, capítulo 25, 24, diz assim: e lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ela tomou o lugar do seu marido, ela intercedeu. E ela disse assim: eu sou a culpada. Olha só, ela tomou a culpa que era dele e ela pegou para si. Ela tomou a frente do problema. Quantas vezes nós fugimos, a situação está instalada na nossa casa, na nossa família, e a gente foge, ou então a gente coloca mais confusão ainda, aumentamos mais a guerra, falamos mais no ouvido do nosso marido: é verdade mesmo, vai lá e pega ele mesmo, e mata mesmo, e não dá nada, né? Não pacificamos, não melhoramos a situação, pioramos o problema, né? Mas essa mulher não foi assim. Ela pacificou aquela briga ali, ela procurou resolver a situação, ela buscou a sabedoria vinda de Deus, porque ela sabia que ia acabar, ia destruir tudo, inclusive a vida dela. Mas ela agiu com sabedoria. E nós, como igreja de Jesus, você é igreja, você é mulher santa, você é mulher sábia. Nós não podemos ser mulheres carnais, igual as mulheres do mundo. Não, você é mulher espiritual, igual as mulheres da Bíblia.
Bíblia. Você precisa se espelhar. A sua referência são essas mulheres de Deus, não as mulheres, não aquilo que você viu na novela, não aquele comportamento que você viu, não. Você precisa ter uma referência bíblica. Por isso que nós estamos aqui estudando 10 mulheres da Bíblia, porque nós queremos ter essas mulheres como referência, porque são mulheres, se está escrito aqui, é para nós aprendermos com elas como nós vamos ter solução para os nossos problemas. E o que ela fez? Ela foi lá, lançou-se aos pés de Davi e disse: seja a minha transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva. Aquela mulher, ela se humilhou, ela intercedeu, ela viu que o seu marido tinha feito um problema. E o que ela fez? Ela foi lá resolver o problema. Ela foi lá pacificar, acertar a situação. Então, amada, você é auxiliadora idônea, você é a mulher edificadora, você é aquela que constrói, você é a mulher que faz a diferença dentro de uma casa, sabe? Seja você jovem, seja você já madura, seja você viúva, você precisa ser sábia, você precisa fazer a diferença, precisa ser espiritual. Porque muitas vezes só viemos e voltamos da igreja e não fazemos a diferença dentro do nosso lar. O Senhor te escolheu, o Senhor tem te chamado. Você está aqui às sextas-feiras porque você quer crescer, você quer mudar, você quer ser diferente, você quer alegrar o coração do seu pai. Assim como Abigail, você também precisa alegrar o coração de Deus. E existem atitudes que entristecem o coração do Senhor. Será que aquelas atitudes, quais são as suas atitudes dentro da sua casa, lá no seu trabalho, com os seus filhos, com os seus amigos? Será que as suas atitudes, elas trazem alegria para o Senhor, ou elas entristecem o coração de Deus? Quando o Senhor olha, não quero olhar isso que minha filha está fazendo, não. Minha filha está fazendo isso, que vergonha. Será que é assim que Deus olha para você? Não é não, em nome de Jesus. Você alegra ao Senhor com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas palavras, com o seu posicionamento de mulher espiritual, de mulher de Deus. E ela diz assim no versículo 25: meu Senhor, não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é qual o seu nome. Então ali naquele momento ela intercedeu e falou assim: poxa, meu marido, ele não teve, meu marido, ele é igual ao nome dele, ele é insensato. Ela tomou as dores, do marido, ela se colocou na brecha pelo marido, e ela foi ali para resolver a situação. E ali ela fala assim, porque tal ele é qual o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Ela colocou, ele fez algo errado, sim, mas ela fala assim: eu, a tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Ela se colocou ali e falou assim: poxa, me perdoe pelo meu marido, por aquilo que ele fez. Ele está sem entendimento. Ela se colocou ali, ela foi sábia, ela tomou a frente, teve uma solução. Aqui no versículo 10, capítulo 25, versículo 10, diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Então, Nabal, ele desprezou totalmente a Davi. Nabal, ele, rejeitou, ele fez algo que Davi não gostou. Ele provocou a ira de Davi, ele desprezou, Então, e ele falou assim, quem é esse homem? Eu não sei quem é, E ali não fez, não entregou, não serviu conforme ele queria. Porém, um desses moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro do deserto a saudar o nosso amo, porém ele o distratou. Então, isso foi percorrendo, e ela imediatamente foi à frente para resolver a situação. Então, que nós possamos ser como Abigail, que nós possamos tomar um posicionamento. Abigail, ela agiu de uma forma totalmente diferente do seu marido, Então nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas podem mudar a história da nossa casa.
Ou seja, pode quebrar maldições, o teu posicionamento, independente do teu marido, independente de quem é sua autoridade. Se você for uma mulher santa, se você for uma mulher sábia, as maldições, elas não vão prevalecer na sua casa, porque você se posicionou, porque você, fez o que era correto. Você não está buscando aquilo que é certo. Ah, mas meu marido não está, não importa. Se ele não está, mas você está. Você está fazendo o que é correto. Você está construindo coisas boas, está construindo o futuro dentro da sua casa, da sua família. Você que é solteiro, toma um posicionamento, se posicione ali na sua casa. Você que tem os seus pais dentro de casa, você também pode ser como Abigail. Você pode também trazer alegria, tanto para os seus pais terrenos, como para os teus pais, como para o teu Pai Celestial. Que sejamos mulheres sábias, inteligentes, em todas as áreas da nossa vida, porque a inteligência não está em você bater boca. Não vale a pena bater boca. Não vale a pena, muitas vezes, eu quero ter razão. Não vale a pena você ficar se justificando. Eu aprendi, é melhor ser feliz do que você ter razão. Essa história de você ficar querendo mostrar que você está certa, competição, ficar competindo, ficar mostrando, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ter o Senhor na sua vida. Isso é ter inteligência, é esperar em Deus, confiar no Senhor, esperar o momento certo que Deus vai te dar a vitória. Se você espera em Deus, se você confia no Senhor, Deus, Ele vai te respaldar. Então a Abigail, ela soube esperar, ela foi inteligente, ela esperou o momento certo. Ela era uma mulher formosa, ela poderia muito bem, naquele momento, ficar junto com o marido dela e fazer a mesma coisa que o marido dela fez. Mas não, ela reconheceu também Davi, e ela sabia que ele era alguém ungido por Deus. Ela reconheceu a promessa de Deus na vida de Davi. E o que aconteceu? Todo mundo morreu, e ela, depois casou com o rei, Depois ela foi lá e Deus, não estou dizendo que teu marido vai morrer, não, olha lá. Mas podemos falar sobre casar com o rei. Jesus é o rei da glória, Ele é o nosso rei, e Ele quer também que você venha aliançar com Ele, que você venha se casar com Ele, que você venha fazer uma aliança com Ele de amor hoje, que você venha experimentar, de um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós paramos de ficar nas guerras, paramos de ficar debatendo, paramos de ficar competindo, quando nós nos tomamos a nossa posição de serva de Deus, de mulher espiritual, de edificadora, você é uma edificadora do seu lar. Quando nós tomamos ali, o que acontece? O Senhor nos honra, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, gente. Como Deus nos abençoa, Ele dá aquela piscada para você, É só você ser fiel para Ele. Seja fiel para Deus. Ele te justifica. Às vezes a gente faz das pessoas que estão dentro, ao nosso redor, os nossos inimigos. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Então a nossa luta é contra o diabo e seus anjos. A nossa luta não é contra as pessoas que nos rodeiam. Então, se nós nos posicionarmos, se nós buscarmos alegrar o coração do nosso Pai Celestial, o que vai acontecer? Nós vamos ser recompensados e honrados por Ele. O que vai acontecer? A sua intimidade com Deus, ela vai crescer. Você vai ser beneficiada cada vez mais. Você vai crescer, você vai mudar de nível. Vai existir coisas que não vão te atingir mais, porque você vai estar em outro nível com Deus. Então, mulher, você não precisa buscar esse reconhecimento. Você não precisa bater boca com ninguém. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo dentro da sua casa. Então, Abigail, bela entre as feras, como eu coloquei, alegria do pai, mediadora, pacificadora, sábia, inteligente, corajosa, formosa,
diplomática, estratégica, cheia de graça. Conseguiu aquele outro negócio que eu passei? Não? Não sei se eles conseguiram. Eu separei umas frases. Cadê o Rafael? Conseguiu, não? Conseguiu? Vamos lá. Vamos lá. Umas frasezinhas para você gravar, ó. Seja misericordiosa, humildade e sabedoria não se mistura com amargura e falta de perdão. Então, às vezes, a gente não quer ser misericordiosa. A gente quer que as pessoas... Calma aí, volta lá. A gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós, mas a gente não quer ter misericórdia de ninguém. Então, seja misericordiosa. Seja humilde. Tenha sabedoria. Isso daí são as características de Abigail. Porque não se mistura com amargura e falta de perdão. Não seja uma mulher amargurada. Sabe, deixe a amargura nesta noite. Perdoe a quem você precisar perdoar. Por quê? Porque isso é bom para a sua vida. Ser uma mulher amarga, uma mulher chata. Você quer ser quantas quer ser uma mulher chata? Eu não quero, não. Seja uma mulher sorridente, cheia do Espírito, cheia da alegria do Senhor. Sabe? Que as pessoas queiram ficar perto de você. Porque o que acontece? A gente vai passando os anos, né? Se a gente não deixar o Senhor tratar a nossa vida, a nossa tendência é a gente, né, ir ficando carrancuda. Não vamos ficar carrancuda, não, em nome de Jesus. Vamos perdoar, vamos, né, vamos liberar o perdão, vamos ser humildes, vamos ter misericórdia das pessoas, sabe? Não vamos ser que não tomou limão, não. Pelo amor de Deus, bota um açúcar nesse limão aí, dá um sorriso em nome de Jesus. Pode passar. Acho que o outro. Sua atitude de haja com sabedoria. Ih, meu pai, o que foi, gente? Tá, vamos embora lá, passa. Não retribua a ofensa, ao invés disso, ofereça paz. Para que você vai ser vingativa? A mulher gosta de ser vingativa, né? Vai ver só, né? Teve uma dia que a irmã falou assim: eu sou catispera. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, se liberta disso, irmã. Em nome de... Eu sou catispera. Eu falei: irmã, se liberta disso em nome de Jesus. Isso daí é coisa do mundo. Você não é catispera, não, ó. Né? Não retribua ofensa com ofensa. Ofereça paz. Te ofendeu? Seja pacificadora, perdoe. Sabe? Não atribui o mal com o mal. Você foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você é diferente, você é a alegria do Pai Celestial. Você foi transformada. Você conheceu um amor maior. Entendeu? O seu amor é maior. Seu amor é Jesus. Você não está mais como aquela mulher mundana. Você é uma mulher restaurada, que conheceu o amor maior, que é Jesus. Então você precisa ser catispera, não, tá? Em nome de Jesus, vamos lá. Haja com sabedoria. Mesmo se você for hostilizada, for rejeitada, né? Se falarem de maneira errada com você, sabe? Tenha sabedoria para poder lidar com as situações. Às vezes você recebe uma palavra, né? Uma palavra que vem do demônio para acabar com a tua vida, do inferno, mas Deus permite para você ser provada, para você ser aperfeiçoada no amor dele. E aí você não passa na prova, fica lá 40 anos no deserto. Não, você não, em nome de Jesus. Porque você é a alegria do Pai. Sabe, nós temos que deixar essas coisas produzir o fruto do Espírito na tua vida. Sabe, a ostra, quando ela é ferida, ela produz o que, gente? Uma pérola. Então, quando você for ferida, produz uma pérola na sua vida, sabe? Deixa o Espírito Santo te moldar, deixa Ele tratar, deixa Ele curar, deixa Ele te transformar.
Então, a sua atitude de sabedoria, haja com sabedoria, mesmo sendo utilizada. Sua atitude de sabedoria mudará a sua história. Quem é beneficiado é você. Quando você muda as suas atitudes, quem vai ser beneficiada vai ser você. Porque a sua história vai ser mudada. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser reconhecida por ninguém. Te hostilizaram. Tenha sabedoria. Haja com paz. Sabe, você precisa estar em outro nível. Você precisa estar avançada na sua vida. Você não é melhor do que ninguém. Mas você tem um Deus que é nobre, que é maravilhoso. Você é a alegria do Pai. Sabe, não se perca nas suas emoções. Não se perca nas suas emoções. Vença as suas batalhas com discrição, discernimento e vontade. Porque no meio das batalhas que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, nossas emoções ficam como? A flor da pele, né? Aí a gente quer esganar o pescoço de um. Né? Ainda mais TPMs da vida, as transições que a mulher passa, seja puberdade, seja TPM, né? Seja pós-parto, né? A gente passa por tantas coisas, mas isso tudo é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento. Então, haja com discrição, sabe? Aprenda a lidar com as situações, que as nossas emoções, elas vão amadurecer. Nós não precisamos, as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. A gente não precisa descontar os nossos problemas na vida das pessoas. E se elas descontam em nós, é porque elas ainda não evoluíram. E você está evoluindo em nome de Jesus. Você está crescendo em Deus. Mantenha-se humilde, mesmo tendo muitas posses. Mesmo que você prospere muito, amém? Mesmo que você cresça, pós-graduada, mesmo que você tenha um cargo alto, não deixa o orgulho entrar no teu coração, não. Mesmo que você avance, né? Tem aquele carrão, né? Olha, tem um carrão, mesmo que você cresça, mesmo que você case com aquele homem lindão, né? Não fique orgulhosa, não. Então, às vezes a gente se orgulha por pouca coisa, né? Por causa do filho, por causa de uma coisa que você conquista. Não seja orgulhosa, sabe? Seja humilde. Mesmo que você prospere, mesmo que você conquiste coisas boas, mesmo que você avance, que você cresça, isso não é motivo para você pisar nas pessoas. Pelo contrário, seja humilde, né? A extensão da sua sabedoria será vista e respeitada de longe. De longe as pessoas vão ver que você é uma mulher sábia. Você quer? Quantas querem? Eu também quero. Sabe? Seja respeitada pela sua sabedoria. Não porque você é uma mulher de briga. Ninguém mexe comigo. Isso daí, é passado, é coisa do mundo. Você agora está em Deus. Então agora você tem que ser respeitada por causa dessa sabedoria, por causa da autoridade que você alcançou em Deus. Não exponha seu esposo na insensatez, sabe? Para você que é casada, né? Ou esposa, às vezes o teu filho, seu pai, não exponha, sabe? Aquela mulher, ela não expôs a insensatez do marido dela, mas pelo contrário, ela o ajudou naquele momento ali. Depois ele morreu, né? Você será recompensada por isso, sabe? Deus, Ele está olhando. Ele está olhando a tua sabedoria. Ele está olhando a sua sinceridade. Ele está olhando o teu coração.